Você sabia que foi divulgada hoje a carta com os objetivos para aquela conferência importantíssima que vai mudar a história da humanidade, que é a Conferência do Clima, que vai acontecer em Belém, mas Belém do Pará. O presidente da COP30, embaixador André Corrêa do Lago, definiu esta conferência como, abre aspas, o momento da virada no combate às mudanças climáticas. E faz um alerta: o mundo precisa agir por escolha ou por catástrofe. O texto do presidente da COP30, com 11 páginas e abordando os desafios da conferência que o Brasil vai sediar em novembro, foi distribuído para os 197 países, 197 signatários da Convenção Quadro das Nações sobre a Mudança do Clima. Em coletivo, o presidente da COP30, André Corrêa do Lago, destacou a atuação da economia americana no cumprimento do Acordo de Paris. Vamos ouvir. Os Estados Unidos, a gente tem que lembrar, uma coisa é o governo dos Estados Unidos, né, que já manifestou a sua, que está saindo de Paris, etc. Outra coisa é a economia americana, os entes subnacionais americanos, que ainda têm e mostram e têm expressado um compromisso com o Acordo de Paris. Então, eles não são signatários, mas eles estão cumprindo, né, com o Acordo de Paris. Inclusive, muitas das empresas, por serem multinacionais e por estarem atuando em países que, sim, estão cumprindo, né, com o Acordo de Paris e, portanto, as suas economias estão incorporando isso. A agricultura e a pecuária sempre são discutidas quando o assunto é mudança climática. E em coletiva, o diplomata André Corrêa do Lago também falou sobre as futuras negociações na conferência que possam impactar o setor do agro. Vamos ouvir? Não há negociação entre os textos que estão sendo negociados, não há questões específicas com relação à agricultura que possam trazer algum tipo de evolução significativa. No entanto, na agenda de ação, nós estamos colocando agricultura, nós estamos colocando energia, estamos colocando florestas como temas absolutamente centrais. Olha, o Diego Tavares, eu louvo aqui o esforço do presidente da COP30, André Corrêa do Lago, diplomata. Claro, ele tem que fazer isso mesmo, tentar valorizar. Mas eu pergunto o seguinte: sem China, Xi Jinping, sem Estados Unidos, que polui mais de 50%, responsável por mais de 50% da poluição mundial, o que é essa COP? Será que nós vamos estar tão por fora quanto um jogador que certa vez de um time grande foi jogar lá em Belém contra o Remo do Pará? Você conhece, sabe o Clube Remo do Pará? Já ouvi falar. E ele, ao dar uma entrevista, eu estava assistindo o programa, o Silvio Luiz estava narrando, ele disse: é uma honra estar aqui em Belém, na terra que Jesus nasceu. Será que vamos estar tão por fora quanto ele? Eu queria te ouvir. Olha, Capês, acho que nós e até os que eventualmente participarão desse encontro, que nada mais é do que o grande ápice para o Brasil da narrativa da política ambiental do nosso governo, do governo que se encontra gerindo o nosso país. Isso muito personificado na nossa ministra do Meio Ambiente, a ministra Marina Silva, que tem no seu DNA a ideia de conservação ambiental como não tocar na natureza, deixar a Amazônia como um santuário que não pode ser explorado por ninguém. E com isso, nós temos boas intenções, mas na prática o que nós temos é a região mais rica, arrisco dizer, a região mais rica do mundo, do solo para baixo, uma das mais pobres do mundo, do solo para cima. Então, nada mais é do que um evento aí para robustecer as narrativas. Quando a gente vai para a prática a respeito da política ambiental no Brasil, está um desastre. Vamos colocar um ponto positivo aqui, que o desmatamento da Amazônia foi reduzido desde que assumiu o governo federal, a atual gestão, mas quando nós analisamos outros biomas, como o Cerrado, por exemplo, nós tivemos em 2023 um aumento de quase 70% no desmatamento. Recuou agora para 38%, mas ainda assim um resultado negativo. No Pantanal, tivemos um recorde de queimada que afetou praticamente 20% do território do bioma no ano passado. Ah, mas queimada não é culpa do governo.
passa a ser culpa do governo quando o governo retira os investimentos do combate ao incêndio, como ocorreu no Pantanal. Então, é mais um capítulo desse governo que tem muito discurso a respeito da questão ambiental, mas na prática faz muito pouco e acaba se rendendo a interesses internacionais que veem a Amazônia como o que a Amazônia realmente é, um grande ativo que eles possam explorar, vir até aqui, pegar o nosso dinheiro e levar embora. É a nova exploração, é o novo colonialismo desse século, é o que estão fazendo com a nossa floresta amazônica. Ah, e tem ONGs envolvidas nisso também, né? Ah, também? Tem ONG em tudo quanto é lugar, não? E haja ONG. Muito bem, Jorge Soros mantém algumas delas, né? Bom, meu querido Henrique Kriegner, o Diego tocou em dois temas interessantes na fala dele. Primeiro, é muita reunião e vem todo mundo para cá, uma gastança de dinheiro, de jato, se reúnem, e passeiam, e visitam, enfim. E não vira nada, quer dizer, muita reunião e continua o desmatamento, continua Yanomami morrendo, continua a queimada no Pantanal, as providências não são tomadas, no mundo inteiro a poluição continua com total descontrole, a China e os Estados Unidos não estão nem aí, principalmente agora o Xi Jinping e o Donald Trump vão botar o pé na produção, no crescimento da economia. E o segundo ponto que o Diego coloca é o seguinte, o Macron é sempre preocupado com a Amazônia, né? Ele é o falso defensor da Amazônia e, na verdade, um grande inimigo do agro brasileiro, não é? O Macron está preocupado com o protecionismo dos agricultores, pecuaristas franceses, assim como ocorre na Alemanha e na Holanda, sobretudo. Então, eu pergunto para você, vamos fazer só uma cena? Diplomaticamente é bom, né? Abraçar todo mundo, conversar. Pelo menos tem isso, né? Eu lembro, Capês, na Rio+20, que foi um período aí bastante crítico e, se bobear, foi um dos mais relevantes que nós tivemos nos últimos anos, né? Foi lá no ano de 2012, comemorando 20 anos depois da Rio 92. E ali seriam assinados os grandes tratados e aí transformando dos objetivos do milênio, indo para a ODS e entrando uma série de outros compromissos. Os ODS, os objetivos do milênio, os ODM, terminaram o prazo, os ODS entraram em vigor, iniciativas foram feitas, mas aí agora a gente fica renovando o compromisso sem de fato apresentar resultados. E o Diego trouxe um ponto muito importante aqui, é que enquanto a nossa noção e a noção dos líderes estiverem sobre a questão ambiental, estiver presa na questão de preservar ao ponto de não tocar e essa ser a prioridade, vai dar problema. É o que a gente está enfrentando agora com a questão da exploração ali da costa, né, da questão do petróleo, que o IBAMA está barrando as iniciativas da Petrobras de investigação sobre a exploração. Ou seja, é uma questão de interesse nacional que pode potencializar a economia nacional, é uma questão muito séria, que está sendo barrada por preocupações do IBAMA, que devem ser consideradas? É claro que devem, mas não com poder de veto. O IBAMA tem o seu papel ali para indicar, orientar e mostrar como deve ser feito sem prejudicar o meio ambiente ou prejudicando da menor forma possível ou de uma forma até reversível, quais devem ser as ações. Mas vetar uma questão que é de interesse nacional, o IBAMA não deveria ter esse poder. Então a COP30 vai ficar rodando em cima dessas narrativas e vai trazer um monte de pessoas ali e, mais uma vez, a gente vai ver grandes líderes do mundo inteiro vindo para as cidades brasileiras, discutindo ações, mas sem ter, na verdade, um legado que vai impactar aquela região de fato. Vou começar com o liberal Diogo da Luz, para fechar depois com a Ellen Brown. Diogo, nós estamos fazendo papel de bobo? Quer dizer, a Rússia tem uma grande parte de reservas de minerais, a Ucrânia, terras raras, como dizem aqui, está na moda falar isso, né? Terras raras, materiais para produção de foguetes, de artefatos nucleares, enfim. E o Brasil está repleto de minérios. A Amazônia Azul, que é a submarina, ela é ainda maior do que a Amazônia Verde. E nós estamos nesse passo aí quelônico, né, de tartaruga, discutindo, faz COP30, COP50, a poluição continua do mesmo jeito, a queima-mata do mesmo jeito, e ninguém fala no aproveitamento sustentável dos nossos recursos. Você, como um liberal, como vê esta agradável reunião de senhores em Belém do Pará? Quem sabe até podemos dizer para algum deles, olha, aqui é Belém de Judá, quem sabe até criar um aspecto jurídico, turístico para trazer mais gente para cá, né? Agradável reunião para eles, né? Porque para nós não é nem um pouco, para o morador de Belém menos ainda. Tá tudo errado, Capês, tudo errado. Veja, Belém tem 55,49% dos habitantes morando em favela.
É a cidade que mais tem favela proporcionalmente do país. 91% deles não tem coleta de esgoto. E grande parte não tem água encanada que chega na sua casa. Grande parte, eu digo, em torno de metade deles não tem nem água encanada em casa. E vem falar que vão discutir na COP30 em Belém soluções para o meio ambiente. Estão gastando bilhões de reais para fazer centro de convenções e reunião. Não sabem nem onde vão colocar as pessoas que não têm hotel para todos eles. Chegaram a cogitar agora em janeiro, veja só. Você sabe que eu sou da aviação e defendo sempre o máximo possível de estações de passageiros como aeroportos. Mas queriam fazer 2 novos aeroportos em Belém, ainda neste ano, para atender a COP30. Não é para atender a população. Não é para resolver o problema do saneamento. Aí vem dizer que vai resolver a questão ambiental através da agricultura. Quantos por cento da população mora em favela lá? 55,49%. E 91% não tem coleta de esgoto. Esse é o problema. Então, como é que investir em saneamento básico para essa população não seria muito melhor? Gastasse esses bilhões para dar um saneamento básico. Isso sim é cuidar do meio ambiente. Porque aonde vai esse esgoto? No Rio Amazonas. Vai naquela foz do Amazonas que dizem que tem que ser altamente preservada, e eu acho que tem que ser preservada mesmo, mas jogando essa quantidade de esgoto ali na frente da Ilha de Marajó, como é que você está preservando o meio ambiente? O esgoto em excesso, logicamente, que é extremamente poluente. Portanto, eu digo, está tudo errado. E mais, vocês se lembram o que foi resolvido na COP29? Na COP28? 27, 26? É uma por ano. Ninguém sabe o que ficou resolvido. E aquelas poucas coisas que eles decidem, eles chegam em casa e os seus congressos nacionais não aprovam. Então não acontece nada a não ser gastança de dinheiro. Que coisa, hein? Agora, professora Ellen Brown, olha isso aqui. Mais de 40% do território da Amazônia tem potencialidade para os seguintes depósitos de minerais. Olha só, ferro, manganês, cobre, alumínio, zinco, níquel, cromo, titânio, que vai valer uma fortuna isso aqui, fosfato, ouro, prata, platina e paládio. A extração desses minérios de maneira sustentável daria recurso suficiente para a gente projetar essa questão muito bem levantada pelo Diogo da Luz, do saneamento básico para a população. Não adianta você querer aumentar a cava do Rio Tietê aqui em São Paulo, só trazendo para cá, para o Rio Pinheiros, se continuarem despejando esgoto in natura nesses rios. É muito difícil. Qual a sua avaliação entre a teoria, a poesia e a prática? Nem sempre elas se conversam, né? A teoria e a prática nem sempre se conversam. O que a gente sabe hoje é que existem pessoas que vivem na Amazônia, que tem que ser preservada, e que essas pessoas precisam viver de alguma coisa. E aí, por exemplo, entram lá uma série de ONGs que quer a Amazônia intocada, que vê a relação com a sustentabilidade, o dinheiro, a viabilidade econômica desta população como uma relação suja, né? E isso leva a situações como essa que o Diogo muito bem retratou aqui, de você não ter nem saneamento básico para a gente que está ali próximo. O que acontece acredito que há hoje padrões mínimos de civilidade que o mundo entendeu. Quer dizer assim, em 2025, você perfurar para encontrar petróleo é uma coisa um tanto quanto assustadora, me parece um tanto quanto assustadora. Agora, você não tem no Brasil sequer regulado o mercado de carbono, que é uma coisa que você poderia sair na frente. Nós tínhamos... A sensação que eu tenho é que o Brasil, mais uma vez, perde o bonde da história. Eu estudei de cabo a rabo o programa de transição energética do governo. Quer dizer, era para a gente estar liderando isso. E nós temos lá gente que não consegue aceitar programa de crédito de carbono, que é você dar dinheiro para populações locais, ribeirinhos, que trabalham lá, preservar a floresta. Não aceitam isso, que é o mais básico. Eu não concordo, Henrique, desculpa, com o fato de você, por exemplo, ir perfurar a foz do Amazonas. Não tem como. Você, hoje em dia, é uma coisa bastante complicada. Agora, você não vê formas técnicas e de real preservação, de viabilizar economicamente aquela população que lá está, esse, para mim, é o grande problema. Na questão da perfuração, se existem alternativas, é claro que a Petrobras tem que buscar por essas alternativas. Aí um problema também da gente ter esse monopólio da exploração, né? Nesse sentido. O problema maior de tudo isso é você ter uma agência ambiental como o IBAMA com poder de veto.
É uma questão de interesse nacional. Se ali foi identificado o petróleo, isso é uma questão econômica. Então, assim, o interesse nacional não pode estar dependente de um gabinete ministerial, ou talvez, na verdade, nem ministerial, né? Mas como o presidencial dessa agência. O IBAMA, ele tem uma função muito clara, ele deve orientar, ele deve mostrar o caminho, mas ele não pode, essa é a minha crítica, vetar um projeto que é de interesse nacional, como a exploração das nossas terras, das nossas próprias terras, nós não estamos fazendo de outros, né? Então, se existem riscos, que o IBAMA oriente como minimizar ou zerar esses riscos. Se existem problemas seríssimos, que o IBAMA mostre como. Agora, vetar é poder demais. Agora, Diego, você pediu a palavra, eu quero que você fale, mas só para completar, se você puder abordar também a pergunta que eu vou te fazer. Nós estamos falando agora o Trump querendo da Ucrânia. O Trump queria 500 bilhões de dólares da Ucrânia em metais preciosos que lá se encontram. E a Ucrânia tem menos recursos do que o Brasil. Então, eu pergunto a você, 500 bilhões de dólares. Se algum cálculo por baixo aqui, uns 100 bilhões de dólares daria para universalizar o saneamento básico aqui no Brasil. Nós estamos falando, o Diogo da Luz tocou nesse ponto importante, estamos falando de uma COP que não enfrenta o tema do saneamento básico, a população vivendo com esgoto a céu aberto. Existe possibilidade de recursos para que se melhore o nível de vida dessas pessoas, sua condição de vida, através da exploração sustentável desses recursos, mas em vez disso, nós ficamos só na temática e no debate, né? Queria que você abordasse o que você vai falar e também, se pudesse, colocar... Eu só queria, Capês, abrir também aqui um ponto de divergência com a Ellen e sendo um pouco a tese aqui do Kriegner, porque essa discussão da exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas, ela é de fato controversa, tem bons pontos para ambos os lados, mas é importante a gente se apegar aqui ao que de fato está acontecendo. A Guiana já vem fazendo isso, país vizinho aqui do Brasil, desde 2015. E de lá para cá já encontraram na foz do Rio Amazonas cerca de 75% só naquele ponto de perfuração de todo o petróleo que nós temos no Brasil. Então é de fato uma questão econômica muito relevante. E aí eu sou obrigado a aderir à tese do Kriegner aqui, que se você tem a possibilidade de fazer isso, a Petrobras tem que de fato investir, criar um modo sustentável de fazer a extração desse petróleo, porque é o limiar de tirar o Brasil desse subdesenvolvimento que nós temos e colocar o Brasil na vanguarda, principalmente dos grandes debates, aí sim, de uma forma muito mais eficaz, do debate ambiental, de como a sustentabilidade pode acontecer em paralelo com o desenvolvimento. E aí, de fato, a gente entra nessa questão, porque parece que a floresta é intocada, mas nós sabemos que na prática não é. Ali existe a ausência total do Estado, que novamente tem no seu DNA essa tese de que você não pode mexer na floresta. Mas com isso, quem que está mexendo na floresta? Está o crime organizado lá, abrindo garimpo ilegal, tá? As pessoas que criam as rotas para o escoamento das drogas para fora do Brasil. Lá acontece tráfico de drogas, tráfico humano, tráfico de armas, enfim, toda sorte de crime está ocorrendo. Inclusive também o desmatamento ilegal, a extração ilegal de madeira, tudo de ruim está acontecendo lá por essa ausência do Estado. Ou seja, pensando em como desenvolver aquela região, em como dar de fato para aqueles habitantes da região amazônica o poder, a capacidade de preservar a floresta, nós resolvemos uma série de problemas. Enfim, é um debate que tem que ser travado, mas como nós já esgotamos aqui nesse tema, infelizmente não é isso que se trata nessas reuniões que são feitas ano a ano na COP28, 29 e 30. Lá é só a grande exaltação da narrativa ambiental. Ô, Diego. Opa, Diogo, te pegamos, hein? Diego e Diogo, sempre eu caio nessa. Às 15h09 derrubamos o capuz. Diogo, precisa de dinheiro para você instalar satélites para proteger a Amazônia, contratar pessoal, equipar as Forças Armadas, estruturar o Ministério Público Federal, a Polícia Federal, com embarcações, aeronaves, rastreamento, para você implementar saneamento básico, para você despoluir rios, para você proteger a fauna de caçadores ilegais, enfim, de vândalos. Precisa de dinheiro. O dinheiro está debaixo do mar ou debaixo da terra. E se você não buscar, você não vai proteger. Então, me parece que a crítica que eu faço são reuniões teóricas de bate-papo furado e muita teoria, muita erudição inútil. E o que precisa mesmo que a ação prática não tem solução. Seria uma tradição latina
a teoria, a excessiva teorização, e não seria melhor adotar a linha saxônica de pragmatismo? É a velha história de ficar discutindo o sexo dos anjos e esquecer de chutar no gol, né? E ficam falando, teorizando. Por exemplo, o Ibama fala muito, não, mas os métodos da Petrobras não seriam bons. O Ibama não tem que se preocupar com métodos. Métodos é coisa dos engenheiros, tem que se preocupar com resultados, com conformidades. Mas eu queria trazer também outro assunto que a Ellen trouxe e o Diego aqui, que é sobre a questão de tanta ilegalidade que tem na Amazônia. É lógico. O que a gente mais precisa lá é de honestidade. Porque nós temos 2 a 3 milhões de ribeirinhos, por exemplo, e você falou dos ribeirinhos aqui. Segundo o IBGE, são só 148 mil. 148 mil distantes das cidades. Se considerar que Belém tem uma boa parte dos moradores ali ribeirinhos, são 2 a 3 milhões só na Amazônia. Todos são ilegais perante a nossa lei, inclusive ambiental. Nenhum desses tem título de propriedade do seu imóvel, que a nossa legislação não admite. Então a gente torna ilegais milhões de brasileiros que estão vivendo regularmente, estão lá anteriores à lei, inclusive, e depois acaba abrindo espaço justamente para o crime, porque onde tudo é proibido é onde o crime reina à vontade. Isso precisa mudar. Essas coisas não são caras. Olhar a realidade brasileira e legalizar pessoas que são mais antigas do que a lei é fundamental. Meu querido Henrique Kriegner, o que você tem a dizer a respeito disso que você ouviu? Quer dizer, fazendo um resumo em síntese disso aqui, não tem saneamento básico para 50, mas quase 60 milhões de brasileiros. Custaria 100 bilhões de dólares, mais ou menos 600 milhões de reais, 600 bilhões de reais, trazer e universalizar este saneamento. Mesmo assim, precisaria educar a população também para saber usar esse tipo de recurso, não é? Ao mesmo tempo, a Amazônia continua. E os senhores estão lá na COP30. O que melhorou em termos de poluição? É a fezes, o esterco do gado que está diminuindo? Eu não consigo entender. Gostaria que você me ajudasse a aplacar essa angústia. Por que tem tanta COP, tanto papo furado, tanta discussão e ninguém fala aquilo que precisa? Será que nós estamos com tanta intelectualidade assim? Sabe a diferença entre o engenheiro e o intelectual? Quando o engenheiro erra, o prédio cai. Quando o intelectual erra, não acontece nada. Eu queria ouvir você, por favor. É bem verdade, Capês. Agora a gente tem que lembrar que esses encontros multilaterais também, eles são ótimas oportunidades para se pedir dinheiro. Existem muitas ONGs, muitos governos que apresentam os slides miraculosos ali, com propostas muito boas e levantam fundos, sim. Então acabam pegando dinheiro por aí. Inclusive o Brasil pega muito dinheiro nesses encontros multilaterais. Vamos lembrar da última COP que teve, que foi a maior frustração porque a ministra Marina Silva não conseguiu ali, junto com a sua equipe, bater a meta de arrecadação para o Fundo da Amazônia por conta da ausência dos Estados Unidos, inclusive a própria Alemanha que frustrou na doação, que foi uma doação, né? Mas aí ainda assim o Brasil reclamou. Muito feio, na verdade, porque de cavalo dado não se olha os dentes, já dizia a sabedoria popular. Mas, Capês, é isso que a gente está vendo aqui, eu estou de acordo com o que a gente está falando. Nós estamos falando, inclusive, até abrindo parênteses aqui, a COP acontecendo em Belém. Alguns quilômetros para o oeste, ali de onde está o Belém, nós temos o complexo do Marajó, a Ilha do Marajó ali acontecendo, com o maior número do Brasil, menor IDH do Brasil está ali na Ilha do Marajó, em todo aquele complexo, o maior número de casos de tráfico de pessoas para fins de exploração sexual e também para trabalho escravo acontecendo naquela região. Pessoas sendo transportadas para os países ali em proximidades. É uma terra sem lei. Inclusive, o próprio presidente Lula visitou com o Macron para mostrar que tudo estava bem no Marajó, quando nada está bem no Marajó, a região com menor IDH do Brasil. Agora, o que esses líderes vão fazer por aquela região? Absolutamente nada.